Amados ouvintes da Palavra de Deus, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Tratando de um tema, a gente não costuma postar vídeo na internet, né? Mas tratando de um tema que é salutar para a saúde da igreja, sobre a exposição e o estudo da palavra através da escola bíblica dominical. E infelizmente nos é perceptível, né? A gente consegue perceber que algumas igrejas serdizentes evangélicas, serdizente cristã, têm abandonado, infelizmente, a prática do ensino técnico, da exposição, do ensino que, embora aqui dentro da igreja, embora que muitas vezes autodidata, né, onde irmãos simples, sem nenhuma formação teológica, mas que tem a iluminação do Espírito Santo, eles se esforçam para trazer, para ministrar o ensino da palavra de Deus. E muitas vezes, infelizmente, tem acontecido e de uma forma, infelizmente, que muitas igrejas têm acabado, né, se desinteressado pelo ensino da palavra de Deus. Certamente, na visão desses servos do Senhor, é trabalhoso, por exemplo, no domingo pela manhã, tirar os irmãos da cama, tirar os irmãos do seu conforto, deixá-los fazer uma viagem, deixá-los ir na praia, deixá-los descansar. E levanta a seguinte questão: para quê escola bíblica dominical? Não precisa. Vai ter culto à noite, vai ter o louvorzão à noite. E com isso, eles renegam a palavra de Deus. E, infelizmente, muitas igrejas... Olhe bem o tema do do segundo trimestre que estudamos esse ano de 2024. A carreira que nos está proposta. Foi esse tema. A carreira que nos está proposta. O caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar aos céus. Primeiro ponto, exige para você chegar ao céu santidade. Tem que ser santo, tem que ser diferente, tem que ser separado, tem que ser sal, tem que ser luz. E perseverança, porque a palavra do Senhor diz que aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Quem perseverar até o fim será salvo. E quem não foi nesse segundo para aprender a palavra do Senhor, veja o que perdeu. Primeira lição, dentro desse tema glorioso, nós estudamos o início da caminhada. Foi a primeira lição. A segunda lição, nós estudamos sobre a escolha entre a porta estreita e a porta larga. Você sabia que há uma escolha, que é uma escolha sua, decidir andar pelas portas largas ou entrar pela porta estreita, que é o caminho que conduz à salvação, e a porta larga é bem mais fácil de se trilhar. São caminhos onde os pedregulhos
talvez a princípio não possa existir. São um caminho onde os matos, né, vamos dizer assim, que corta, como nós chamamos lá no Nordeste, a famosa tiririca, lá do interior do Pernambuco. No caminho largo, talvez ela não possa existir, então é mais fácil de se andar no caminho largo. É mais fácil dirigir em uma boa rodovia iluminada e pavimentada. Mas o caminho estreito, ele é difícil de se trilhar. Ele não é fácil. Ele tem os seus obstáculos. E olha, isso são muito. Jesus disse, nesse mundo nós teríamos aflições, mas que por outro lado, nós deveríamos ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Aí a terceira lição nós estudamos sobre o céu, o destino do cristão. As igrejas que pregam muito prosperidade, a doutrina da prosperidade, que os irmãos aqui na terra têm que ter, têm que possuir, têm que brigar, que Deus vai abrir porta, que Deus não vai fechar porta, que as coisas vão mudar, que promete o céu aqui na terra, na esperança de firmar aqueles irmãos. Você sabia que essas igrejas deveriam pregar que o nosso destino é o céu? Pois é. E a quarta lição foi como se conduzir na caminhada. Embora que na lição anterior ele diz, a lição nos ensina que o meu destino é o céu, na lição seguinte, que é a quarta lição, diz que como se conduzir nessa caminhada, ou seja, para eu chegar lá há um procedimento, há um processo, há formas, há prática que não são humanas, é celestial, é de Deus, é doutrina bíblica. Portanto, olhe bem o tema da nossa lição, aqui no rodapé. O caminho da salvação, santidade, perseverança para chegar ao céu. Como bem escreveu o escritor aos Hebreus, seguir a paz com todo e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E a quinta lição nós aprendemos sobre os inimigos do cristão. Os inimigos do cristão. A sexta lição, nós aprendemos sobre as nossas armas espirituais. Foi a sexta lição. As nossas armas espirituais. As armas do crente, ela não é carnal. O apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, ele diz que as nossas milícias não são carnais, mas sim poderosa em Deus para a destruição de fortalezas. Aos Efésios, ele escreve que a nossa luta não é contra a carne e nem sangue, mas sim contra o mal. A sétima lição, nós tivemos a oportunidade de estudar o perigo da murmuração. Você sabia que quando você murmura, você peca? O hino da harpa diz, em vez de murmurares, cante, rapaz. O hino de louvor a Deus. Opa, caindo aqui. A nona lição foi confessando e abandonando o pecado. Correu um pouco, viu, irmãos? A oitava lição, né? Confessando e abandonando o pecado, porque aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. A nona lição foi resistindo à tentação no caminho. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Dá para nós resistirmos à tentação? É possível o crente resistir à tentação?
Então precisa resistir. Tudo isso faz parte dessa carreira que está proposta. A nona lição foi desenvolvendo uma consciência de santidade. A 10ª lição, certamente eu estou falando errado aqui, é a 10ª lição, desenvolvendo uma consciência de santidade. Um crente, ele precisa ter certeza, acreditar e confiar no Deus que o serve. Paulo disse: eu sei em quem tenho crido. Será que você sabe em quem você tem crido? Será que de fato você conhece o seu Deus, o seu Senhor? Precisa desenvolver essa consciência de santidade. Você precisa saber onde você anda, saber onde você pisa, saber o que você fala, saber o que você ouve, saber o que você pratica, se isso está agradando a Deus ou não. O crente precisa desenvolver uma consciência de santidade. Ele não pode ficar na corrida dos ratos. Ou seja, o rato corre, faz esse círculo aqui e termina sempre no mesmo lugar. O crente, ele não tem que terminar sempre no mesmo lugar. Ele precisa ter novidade de vida, conforme ensina a palavra de Deus. Andar em novidade de vida. E nessa carreira que está proposta, se você olhar para Jesus, que é autor e consumador da fé, certamente você vai ter novidade de vida. A 11ª lição foi a realidade bíblica do inferno. Nós aprendemos que, infelizmente, muitos, até crentes, teólogos, pastores, ser dizente crentes, vamos dizer assim, têm negado a doutrina do inferno. E quando você se nega a doutrina do inferno, você nega a realidade bíblica, a doutrina cristã. Jesus, ele fala mais inferno que céus. O céu existe, o céu é real. O inferno existe, o inferno é real, melhor dizendo. Ele é tão real quanto esse espaço que você ocupa agora. Satanás existe. O diabo, ele não foi preparado. O diabo, perdoa. O inferno, ele não foi preparado para os homens. Foi preparado para o diabo e seus anjos. Mas os homens desobedecem a Deus. Os homens não se reconciliam com Deus. Os homens não se atêm a Deus. Não buscam a Deus, não buscam o perdão de Deus. Vive pecando, embaixo dos rudimentos do mundo, fazendo a vontade do diabo. E quem faz a vontade do diabo é filho dele. E infelizmente, se não se arrepender, vai morar com ele no inferno. E é tão real quanto esse espaço, esse lugar, esse emprego, essa faculdade que você frequenta. A 12ª lição nós aprendemos sobre a bendita esperança, a marca do cristão. E sabe qual é a nossa bendita esperança? É de sermos arrebatados, é de estar sempre com Cristo e com Deus na eternidade, morando para todo sempre com Ele. Essa é a nossa esperança. Essa é a esperança que os heróis da fé, lá na galeria do capítulo 11 da carta aos Hebreus, eles se apegavam, eles esperavam, eles confiavam. E para encerrar, a 13ª lição nós estudamos sobre a cidade celestial.
a exemplo do inferno que é real, a cidade celestial, que é o destino do cristão, que é o destino daqueles que amam a Deus, é real. É tão real quanto o inferno. Mas esse lugar é glorioso. Nada se compara com as coisas deste mundo. Nada se compara. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Jesus Cristo que estava em Corinto, na primeira carta, no capítulo 2, versículo 9, ele diz: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Deus preparou essas coisas para aqueles que amam a Ele. E se você ama a Deus, você vai amar a palavra dEle. Se você ama a Deus, você vai amar a si mesmo. Se você ama a Deus, você vai ter uma vida santa, separada. E certamente você ocupará as mansões celestiais. Que Deus em Cristo os abençoe. Esse foi o resumo do segundo TRI de 2024 da Escola Bíblica Dominical. Fiquem com Deus. Até a próxima.